Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Ainda alguns estão entrando, né? Alguns saíram porque começou a gravação e daí ele acaba eliminando alguns, tem que permitir para entrar novamente. Então, conforme eu for entrando, eu vou permitindo, eu vou dar umas paradinhas sempre quando alguém pede para que eu inicie. Eu vou pedir para vocês, eu não sei se todas estão participando pela primeira vez ou já participaram, né? Só para a gente lembrar como que funciona. Eu vou pedir que vocês abram as câmeras, né? Isso é uma das nossas regrinhas, até para que a gente possa interagir, né? Um com o outro, um possa ver o outro. Então, todos devem abrir a webcam, né? Para que a gente possa conversar. Durante a nossa fala aqui, durante a nossa conversa, nosso diálogo, vocês podem intervir aqui a qualquer momento, né? Para colocar a visão de vocês ou alguma questão que vocês queiram, né, referente àquilo que a gente está lendo. Também vou pedir para que vocês leiam. Eu sempre começo lendo, assim, eu e a Leide, geralmente a gente começa lendo algum texto e depois a gente já coloca para que vocês dêem continuidade na leitura, para que não sejam só a gente falando, né? Mas vocês podem fazer as pontuações a hora que quiserem, só vocês levantarem a mão. Em alguns momentos eu vou solicitar que alguém leia ou que alguém comente, tá? Então eu vou chamar pela lista o nome de vocês. Se estiver ali, mas eu estou no celular, eu não consigo ler, não tem problema, é só você abrir o microfone e falar, olha, eu estou no celular e fica difícil para que eu consiga ler aqui. Ou, se não consegue, naquele momento, fazer alguma colocação, mas tem que responder, porque se vocês não responderem, estiver com a câmera fechada, no caso, e não responder, eu entendo que não está presente, daí a gente acusa uma falta aqui. Então, sempre mantenham em aberto, se precisar fechar, tudo bem, só que se eu falar, né, o nome, ou a lei pedir um comentário e a gente citar, não responder, fica com a falta, só para vocês já saberem disso. Deixa eu arrumar uma configuraçãozinha que tem, e daí a gente já começa. Acho que agora está certinho. Beleza. Então, vou começar lendo esse texto que é do nosso referencial. Então, esse texto que a gente está trabalhando é sempre começamos com o referencial curricular de Campo Largo, tá? Então, a gente parou aí, vamos lendo até próximo às 2h30, às 2h30. Quando chegar às 2h30, eu paro e a gente vai passar para o texto da Maria Carmen Barbosa, tá? Então, é sempre, vamos trabalhar 1 hora cada texto. Eu vou dar início aqui. Se alguém tiver alguma coisa que queira colocar do encontro passado, sei que já faz um tempinho que a gente deu um intervalo, por questões das formações que tivemos. Então, se vocês, dentro das discussões que foram levantadas, dentro das coisas que foi dita no último encontro, que vocês assistiram provavelmente, ou offline, ou participaram no dia, se vocês tiverem algum apontamento, pode fazer agora, antes da gente começar a leitura. Beleza, vamos lá. Então, ninguém tem nada para colocar agora, depois pode se sentir à vontade a qualquer momento. Deixa eu ver aqui. A Cláudia colocou que a câmera está... Tudo bem, se nós está sem câmera não tem problema. Aí só depois, qualquer coisa você comenta, alguma coisa assim, você vai saber que você está presente.
Ou, né, Anderson, fique atenta, né, às chamadas, para que não ocorra erros, né, O pessoal está entrando ainda aqui. Vamos lá. As interações e a brincadeira na proposta curricular. Muito bem. Barbosa, 2010, apresenta 3 funções da educação infantil presentes nas DCNEI: social, política e pedagógica. Estas funções se articulam nas instituições que, ao receber uma criança, devem levar em consideração suas necessidades biológicas e cognitivas, para a promoção da autonomia e desenvolvimento de valores que contribuirão nas relações com os outros, dessa forma, assumindo uma função social. Ao objetivar a busca por igualdade de direitos e exercício de cidadania, revela-se a função política e, por fim, ao conceber esses espaços enquanto promotores de aprendizagem e possuidores de intencionalidade para a ampliação dos saberes e conhecimento de diferentes áreas, revela-se a função pedagógica. Interessante porque esse texto da Barbosa 2010 se refere exatamente ao outro texto que a gente está lendo. De acordo com o parecer número 20, Brasil 2009, que fundamenta as DCNEI, para cumprir essas funções é necessário que o Estado complemente as ações das famílias, assumindo sua responsabilidade na promoção de igualdade, na qual o espaço escolar deve ser considerado promotor de vivência e ampliação de saberes e conhecimentos, que permitirão a construção de identidades coletivas e, consequentemente, desenvolvimento humano. Vou aceitar mais uma pessoa aqui. Ó, aqui está uma palavra bem chave, que complemente a ação da família. Lembram isso que diz lá na LDB ainda, que fala que é uma parceria, né, a educação é parte da família e parte também do Estado. O Estado entende-se as instituições nossas de ensino, né? Então, é pensar que a família tem responsabilidade sobre a educação do filho, assim como nós temos a responsabilidade sobre a educação da criança. Nesse pé, o que se pensa? Quando a criança está dentro da nossa instituição, ou seja, entrou de um portão para dentro, a responsabilidade sobre as ações que essa criança tem, sobre o comportamento dela e tudo mais, é nosso, né? O que se dá fora do portão, a forma que os pais educam, é da família. O que pode acontecer? Pode acontecer que a ação pedagógica do professor influencie, né, e sirva também, às vezes, como orientação para que os pais consigam trabalhar coisas que são fundamentais com os filhos, né? Assim como obter informações de costumes, de cultura da família, é importante para que a gente, dentro da instituição, consiga trabalhar com as crianças aquelas necessidades que elas trazem, as demandas que elas trazem. Então, entender da criança é fundamental, entender sobre como trabalhar com a criança, lidar com a criança é fundamental também para os pais. Mas também a gente tem que pensar numa questão, existe cultura, e dentro da instituição a gente tem várias culturas, né? Então, você tem uma sala com 16 crianças até 28 crianças, vamos dizer no máximo, que é o que a gente sabe do infantil 5, né? Você pensa que existe 28 tipos de culturas diferentes, existe 28 verdades diferentes. Então, e isso só das crianças, fora do professor, né? Então, não pode que o professor queira que tudo que estaria certo, vamos dizer, na vida da criança, venha dele, porque não funciona assim, porque ele vem de uma comunidade que funciona diferente. Então, entender como funcionam as famílias e como funciona a comunidade é fundamental para que a gente não atravesse coisas, e sim ajude as crianças a regular o seu comportamento dentro daquela interação social que existe, sem aculturar a criança.
Então, é muito bacana pensar que o pai tem a responsabilidade fora da instituição, assim como os professores, a instituição em si, todos os que fazem parte desse quadro, né, que atende essa criança, também tem responsabilidade lá dentro. Ou seja, o professor não pode resolver problemas que é da casa. Quem tem que fazer isso é o pai. Mas o pai também não pode resolver problemas que é da instituição. Então, se dentro da instituição a criança está mordendo, quem que tem que resolver esse problema é os professores que estão com essa criança, criar estratégias para que ela não morda, né, ver o que está acontecendo, em que momento é que a criança está mordendo, né, perceber essa criança dentro desse contexto e o que leva a criança a essa ação, e estratégias para que ela ressignifique isso, ou redirecione essa mordida para uma outra coisa, né, que ela gaste essa pulsão oral, porque a criança tem isso, né, principalmente na fase dos bebês, até os 2, por volta dos 2 anos, ou às vezes se estende um pouquinho mais, se essa pulsão não é sanada, mas que estratégia o professor pode criar para que essa criança venha a deixar de fazer esse tipo de coisa? Porque vocês sabem que a criança nessa idade, ela é pulsão, e a pulsão dela é oral, porque a zona erógena do corpo dela, ou seja, a zona que mais dá para ela sensações é a boca, por isso ela leva tudo na boca. E a forma que ela resolve os conflitos também é porque ainda falta a ela formas de verbalizar ainda os seus sentimentos. Então, ela vai fazer isso. Não adianta eu chamar o pai e falar para o pai que a criança está mordendo, porque como que o pai vai resolver uma situação que ele não está presente, né? Então, isso a gente tem que saber o que é de responsabilidade da família, né? O que é de responsabilidade da instituição, para que a gente não jogue para o outro somente essa incumbência, né? Porque a gente não gosta quando o pai fala assim, tá, se vire, porque eu não posso com a vida dele, né? Porque é a obrigação do pai e da mãe conseguir, né, dar os limites que o filho precisa quando é em casa, né? E a gente reforça dentro da instituição. Dessa forma, a educação infantil possui 2 eixos para a organização intencional das práticas pedagógicas: as interações e a brincadeira. Estes eixos estruturantes são apresentados no artigo 9 da DCNI 2009, no qual propõe uma organização curricular que garanta a aprendizagem por meio das experiências, de experiências. Importante isso aqui porque quando a BNCC se tornou, vamos dizer assim, algo que a gente seguiu mais fielmente, né, a partir de 2018, 2019, houve muito rumor em cima das interações e brincadeiras, como se fosse uma coisa nova, como se a BNCC tivesse trazido dentro da organização curricular isso. Mas aí a gente vê aqui que ela já nascia desde a DCNI de 2009, que é o que norteia até hoje, porque a BNCC é só uma normativa que traz esse arranjo e traz exatamente os artigos da DCNI. Então é importante a gente entender isso, interações e brincadeiras já existe desde 2009 dentro do nosso currículo de educação infantil. Então a gente já tem com ele 10, 11, 12, 14 anos praticamente esses eixos, né? Por sua vez, a BNCC apresenta 5 campos de experiência que se aproximam de forma articulada às definições do referido artigo. Desta forma, optou-se nesse documento por apresentar os incisos correspondentes a cada campo de experiência, para que possibilite a relação da DCNI com os objetivos de aprendizagem definidos pela BNCC. Ainda os objetivos de aprendizagem construídos aqui no estado do Paraná, ou seja, se a gente pegar a BNCC, a gente vai ver que ela tem os objetivos de uma forma um pouco mais geral, então tem os campos, tem alguns objetivos a cada faixa, né, de idade, ou seja, os bebês têm um objetivo, as crianças bem pequenas têm um objetivo, e as crianças pequenas têm outro objetivo, só. Então, ela tem essas 3 faixas, vamos dizer assim, de classificação. Já o referencial do Paraná, ele trouxe objetivos mais específicos para cada idade, devido à nossa organização de infantil 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, aqui a apresentação desses campos de experiência vem com os artigos correspondentes. Então, eu vou trazer aqui
Eu acho que eu vou pedir aqui para que vocês possam ir fazendo a leitura, só para não ficar só a minha voz, tá? Alguém de vocês quer começar a leitura aqui para nós dos campos de experiência? A gente vai fazendo a leitura e conversando. Tempo. Deixa eu ver a lista, então, pessoal. Quem quer salvar os demais? Opa, Luciane. Pode ler, Luciane, ou comentar, caso queira. Não está funcionando o microfone, Luciano. Ainda não funcionou. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Vou ler pelo... Está me ouvindo agora? Sim, agora estou perfeitamente. Então, campos de experiência. Artigo 9º, DCNR. As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que estão previstas nos seguintes incisos: o eu, o outro e o nós. Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. Inciso 4. Recriem em contextos significativos para as crianças relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais. 5. Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. 6. Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. 7. Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade. Próximo, propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e mediáticos. Corpo, gestos e movimentos. 1. Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. 2. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão, gestual, verbal, plástica, gramática e musical. 4. Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar.
Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. Traços, sons, cores e formas. 2. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão, gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 2. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão, gestual, verbal, plástica, dramática e musical. 3. Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Recriem em contextos significativos para as crianças relações quantitativas, medidas, formas e orientações de espaços temporais. 8. Incentive a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. É possível verificar a repetição de alguns incisos nos campos de experiências, o que revela a presença necessária da intercomplementariedade para esta etapa da educação básica. Muito obrigado pela leitura. Tá? Deixa eu só ver uma mensagem que chegou aqui. A Roseli colocou que está sem áudio, Roseli, mas mais alguém teve essa dificuldade ou está funcionando para todos? Eu estava ouvindo bem aqui. Às vezes é um problema no próprio computador. A maioria está ouvindo bem? Coloca uma reação positiva aí para a gente saber se está tudo bem, se está funcionando. Isso. Então, perfeito. Muito bem. O que a gente percebe dentro dos campos? Aqui ele trouxe para a gente todos os campos e linkou para nós com esses incisos presentes na DCNEI, o que sustenta ainda mais que não foi recriado uma coisa, não foi elaborado, vamos dizer, uma coisa nova para a gente. Ele pautou dentro desses incisos e com isso foi feita uma certa interpretação para que a gente possa ter mais clareza nos objetivos que devemos trabalhar em cada campo. Então, vocês viram que esses campos, eles têm algumas coisas dos incisos que são próprios desse campo, né? Vamos dizer que um dos incisos seja, mas a maioria deles, os incisos se repete constantemente, né? Então, vocês viram algumas repetições. Isso é muito importante a gente pensar, porque a gente não trabalha esses campos de forma isolada nunca, porque por mais que, às vezes, eu pense, eu estou trabalhando o corpo, gesto e movimento, mas ele está repleto do eu, outro, nós, da fala, escuta, pensamento e imaginação, do traço, cores e formas, né, do espaço, tempo, relações e transformações.
Então, é preciso sempre a gente pensar dessa forma, né? Pensar que isso que tem nos campos, eles se complementam, eles fazem parte de um currículo da educação infantil que ele vai e vem, né, dentro de cada campo dele. O currículo da educação infantil deve estar presente nos projetos políticos pedagógicos das instituições, enquanto resultado de uma construção coletiva. Esse deve servir para organizar as práticas pedagógicas que acontecem na instituição e que tem o objetivo de gerar e promover o desenvolvimento humano. Então, isso aqui só para retomar, porque a gente está dentro de um referencial que serviu como base para a construção de cada um dos PPPs, né, que vocês tenham acesso na instituição. Então, eu peço para vocês que, se vocês ainda não tenham acesso a ele, ou ainda não leram, né, principalmente alguns profissionais que são novos agora, busquem esse material, né, peça para a pedagoga, para a diretora, para que vocês vejam lá o que é peculiar da instituição de vocês, que isso a gente não vai trabalhar aqui, para que vocês possam linkar com a ação de vocês, né? Porque o que tem nesse PPP, a gente poderia chamar de uma linha de Ariadne, por assim dizer, né? Que vão trazer um pouco da questão da mitologia, ou seja, é um fio condutor que vai ajudar vocês na prática de vocês, ou seja, vocês com o que está nesse PPP, vocês vão saber para onde vocês querem ir na instituição de vocês, dentro de cada turma que vocês têm, seja no infantil 4, 5, no infantil 1, no infantil 2 e no infantil 3, porque você está vendo ali o que foi colocado de importante e como foi lido a comunidade no momento em que foi feito o PPP. E se vocês notarem que tem coisas que não está conforme a comunidade vocês têm que começar a fazer os apontamentos para que a gente vá reconstruindo esse PPP e quando for o momento de renovar, vocês já têm tudo isso bem elencado. Então é importante esse envolvimento no PPP da instituição, porque assim, se a gente não fizer isso, nós sempre vamos estar trabalhando de forma muito superficial, vamos trabalhar um currículo que tem muitos objetivos, mas objetivos que não vão fazer sentido para a criança que a gente atende, porque não vai ser um exemplo, vamos dizer assim, daquilo que a criança encontra no dia a dia dela, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos trabalhar aqui o animal guaxinim, por assim dizer. Quando você fala do animal guaxinim, você sabe que o guaxinim não tem aqui nas redondezas. Mas se você trabalhar o gambá, o que a gente chama de raposa, é possível que as crianças encontrem. Então, você está falando de algo que é mais real para as crianças do que coisas que são simplesmente teóricas, ou seja, a criança não vai ter um acesso concreto, não vai fazer sentido para a criança. Então, é muito bom a gente conhecer a comunidade, porque você pode usar de exemplos, de práticas, de brincadeiras que fazem parte da cultura daquela comunidade. Isso é muito importante para que a gente não aculture o lugar que a gente está, e sim a gente pegue aquilo que já existe de cultura e linke com conhecimentos que existem já dados no mundo. Isso é muito importante. Mais alguém para continuar lendo? Vamos lá, dole uma, dole duas. A Lourdes poderia fazer a leitura para a gente? Oi. Oi. Dá para me ouvir? Sim. Se eu não liguei a câmera, né? Tenho que ligar? Preciso ligar?
Se você quiser ligar, pode ligar, senão pode só fazer a leitura. Aqui, ó. Mas não apareceu o meu voz? Oi, dá para me ouvir? Sim, estou conseguindo ouvir, Lourdes. É que se eu ligar a microfonia, né? Oi. Dá para me ouvir? Estou ouvindo sim. Pode fazer a leitura para a gente. De acordo com o artigo 3º, isso? Vamos ver se eu consigo. De acordo com o artigo 3º das DCMEI, o conjunto de práticas que vão articular as experiências deles com fazem parte do patrimônio cultural artístico. Tá? De modo a promover o desenvolvimento Lourdes, está pipocando muito. do Brasil Não estou 2009. conseguindo, está bem ruim aqui. Não estou te ouvindo, Anderson. Tá cortando bastante a ligação. Acho que eu vou passar para outra fazer a leitura, tá bom? Só porque tá travando bastante, assim, daí não vai ser possível. Você conseguiu me ouvir? Eu consegui te ouvir, mas está pipocando bastante, ele está cortando, sabe? Então eu vou passar para outra pessoa fazer a leitura, tá bom? É o teu que tá cortando. Hã? O teu cortou agora. E- Não é nossa internet que tá ruim? Deixa eu ver aqui se não é a minha internet, né, Lourdes? Que senão eu condeno você, sendo que é a minha. Não, a nossa internet aqui tá bem ruim. Bem É? ruim. O que você acha de desligar o meu e ficar ligado? Tá oscilando, né? Pô, ninguém colocou agora, não sei se é a minha que... Vamos lá, então. Eu vou chamar a Andriele para continuar a leitura. Pode ser, Andriele? Só para a gente ver como que tá. Olá. Posso começar? Pode começar. De acordo com o artigo 3 das DCMI, o currículo é concebido como conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Essas práticas devem acontecer por meio de experiências e relações sociais, estabelecidas nas instituições, devendo existir a intencionalidade pedagógica que considere cuidar e educar como indissociáveis. Além disso, deve-se considerar os conhecimentos trazidos pelas crianças, enquanto ponto de partida, no qual o professor deve promover por meio do trabalho pedagógico organizado a aprendizagem dos saberes e conhecimentos. Neste documento, é possível identificar saberes e conhecimentos relativos aos objetivos de aprendizagem, proporcionando sistematização e organização do trabalho docente, possibilitando interligações entre esses. Por exemplo, ao objetivar a experiência de desenvolver a contagem oral, o professor pode promover a experiência de pular corda ao som de uma música que conte de 1 a 10. Mas este deve ter consciência de que outras habilidades, como o equilíbrio, estão sendo desenvolvidas neste momento. O ensino de conteúdos, representados neste documento por saberes e conhecimentos, constituem-se um compromisso político com a aprendizagem e com o desenvolvimento das crianças de todas as idades,
e em qualquer condição social, física, motora, sensorial, cognitiva, de saúde física ou mental. Campos de experiências. Considerar as interações e a brincadeira enquanto ato das próprias crianças. Significa pensar em possibilidades de experienciar, e isso compreende o fazer, o agir, a participação e a vivência. Os campos de experiências permitem uma organização curricular intercomplementar, que considera as especificidades relativas a cada faixa etária, o que significa pensar em diferentes modos de perceber e agir sobre o mundo. Cabe aos professores promover o encontro de crianças de diferentes idades e criar condições para que a brincadeira aconteça. Há uma relação entre os objetivos de cada campo e as áreas do saber organizadas em disciplinas de ensino fundamental, uma vez que essas expressam a classificação dos conhecimentos acumulados pela humanidade. Porém, é importante evitar a antecipação da etapa seguinte à educação infantil, disciplinarizando os campos. Neste sentido, ao se efetivar o trabalho com os campos de experiências, se apresentam diferentes encaminhamentos metodológicos, os quais se sustentam em abordagens teóricas sobre como as crianças aprendem e se desenvolvem, bem como sobre a intencionalidade educativa, o que repercute no papel do professor, no planejamento, na organização da prática pedagógica, na avaliação e na organização do tempo, dos espaços e dos materiais estruturados e não estruturados. O espaço é muito importante para a criança pequena, pois muitas das aprendizagens que ela realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas a espaços disponíveis e ou acessíveis a ela. São definições a serem feitas no currículo propriamente dito, uma vez que estão articuladas a outras concepções, as quais são escolhas fundamentais teoricamente, mesmo sendo opções das instituições. Os encaminhamentos metodológicos devem assegurar o conhecimento, cujo acesso é direito da criança. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. A categoria experiência está associada tanto aos saberes e conhecimento que as crianças trazem ao chegarem na educação infantil, como aqueles que estão no currículo escolar e que garantem plenamente o acesso das crianças às ricas e diversas experiências e que lhes permitem a apropriação das objetivações humanas, proporcionando aprendizagens e, por conseguinte, a elevação do seu desenvolvimento a patamares superiores, de forma unilateral. Está, assim, associada diretamente ao fazer pedagógico, planejado a partir dos currículos estabelecidos em cada rede ou instituição. Os campos de experiências não seguem uma ordem de prioridade, são complementares e interligados, e devem estar equilibrados no planejamento dos professores, propiciando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Conforme a BNCC, são 5 os campos de experiências. Muito obrigado, Kelly. Então, muito bem. O que a gente fala aqui vai trazendo vários elementos importantes. Ela está entrando um pessoal agora, entrando só para a segunda aula. Ai, ai. Porque fala aqui dos campos de experiência, fala do cuidar e educar, fala da intencionalidade pedagógica, fala dos espaços enquanto mediador da aprendizagem, que esses espaços são os que proporcionam à criança aprendizagens, e molda muito aquilo que como a criança vai se desenvolver. Então, cabe a gente a pensar muita coisa dentro do que está dito aqui antes de entrar nos campos, Fala dos saberes e conhecimentos, o que é um saber, o que é um conhecimento, é importante, Para quê? Para que a gente possa criar um planejamento aonde seja pensado tudo, tá? E às vezes a gente pensa, nossa, mas um planejamento assim pode dar muito trabalho. Às vezes o primeiro pode dar, porque o primeiro é sempre mais difícil, você vai elencar muitos elementos.
Só que depois do primeiro, basicamente, você já sabe a estrutura que precisa e você vai só substituindo elementos um pelos outros, o que torna mais fácil, né? É como, por exemplo, eu quero fazer um currículo. Vou dar esse exemplo para vocês, é muito simples. Quero fazer um currículo. Aí você pensa, o que eu coloco no currículo? Você não tem nada, é um currículo em branco. Aí você pensa, mas se eu tivesse um outro currículo, eu só substituiria algumas partes, certo? Quando você pega uma estrutura pronta, você vê que é mais fácil. A segunda vez que você vai fazer o currículo, só atualiza os dados daquele currículo, porque você fez mais coisas, você tem outras experiências e você vai colocar ali. Quando a gente faz um planejamento, o primeiro a gente vai tentar encaixar de uma forma que fique melhor. E para isso, às vezes, a gente usa exemplos de planejamentos. A partir do momento que eu fiz o primeiro com os elementos que são necessários, e para isso a gente deu para vocês um subsídio que é aqueles elementos essenciais para o planejamento, acho que vocês tiveram acesso a esse documento, me mande um joinha aí se vocês tiveram acesso a esse documento, né, que é um documento que a gente passou para as pedagogas, disponibilizamos também na sala Google. O que são esses elementos? São coisas que são necessárias e cruciais para o nosso planejamento, ou seja, coisas que não pode ficar de fora. Então, vamos dizer que esses elementos são para vocês a primeira colinha que vocês teriam, né? Essa colinha, vocês vão pegar e vão perceber que tem coisas que vocês fazem e vocês vão começar a atribuir com esses elementos. Vocês pegam um planejamento que vocês já têm e falam, mas eu não coloco aqui o horário do relaxamento com as crianças, então eu vou colocar. Eu não coloco aqui o momento da chegada das crianças, então eu vou colocar. Né? E vocês vão colocando coisas que ainda não estão trabalhando de forma objetiva, ou seja, vocês trabalham, porque vocês sempre vão acolher as crianças, vocês sempre levam as crianças para alimentação, vocês têm um momento de relaxamento com as crianças, mas nem sempre isso está dentro do planejamento de vocês, ou seja, vocês vão fazendo de forma automática, porque é um trabalho diário. Então, a partir de agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegando esses elementos e vocês vão começar a pensar esses elementos. Vocês vão começar, dentro da hora da alimentação das crianças, a pensar como seria interessante as crianças aprender a se alimentar. Seria bacana que elas pensassem que embaixo do prato sempre devesse ter ali um paninho, um papel, né, um jogo americano, alguma coisa assim, porque se cair algum respingo, alguma coisa, ele não vai cair na mesa diretamente. Então, eu quero que as crianças aprendam sobre isso, porque ele é uma questão de etiqueta, é uma questão de higiene, é uma questão de comportamento e de interação social. Então, eu vou começar a arrumar essa mesa tendo esses pedaços de papel, ou tecidos, ou um jogo americano do material que for. Né? Para quê? Para que a criança entenda que precisa colocar o pratinho ali dentro, e que o garfo, se ela colocar, vai colocar ali do ladinho, em cima desse papel. Então, o que você quer com isso? Que a criança tenha uma noção de organização, né? Que ela consiga olhar e perceber o espaço que ela dispõe para alimentação, mas ela não vai nomear isso, mas ela vai interiorizar isso, né? Então, você vai criando objetivos para momentos que você antes não criava. Você levava eles sentavam, você servia, eles comiam, eles saíam. Né? Agora você vai começar a olhar se eles estão pegando, segurando com a mão cheia, né? Segurando assim. Mas um bebê segura assim. Lógico, um bebê ainda está se apropriando dessa apreensão palmar. Né? Então ele vai fazer isso e vai ter ainda dificuldade de levar na boca, ele vai derrubar, mas eu tenho que permitir que ele faça. Mas uma criança que é acima de 2 anos, ela já pode estar segurando assim a colher, né? E levando até a boca. Mas é difícil para a criança fazer esse movimento. É difícil, mas você não aprendeu? Então, quer dizer que a criança também precisa aprender a fazer esse movimento. Então, cabe a nós dar experiências para que ela faça esse movimento. Como que ela vai fazer esse movimento? Primeiro, você vai trabalhar isso dentro da alimentação? Sim. Mas ela ainda não tem esse costume. Você vai trazer para ela aquele giz grandão que ela possa aprender? Sim, porque ela vai, enquanto pinta, ela está trabalhando essa apreensão aqui, que é da coordenação motora fina, em alguns músculos da mão apenas. Né? Você vai trabalhar também pintura com o pincel,
porque ela está trabalhando isso aqui. Então, você vai desenvolvendo isso. Então, tem coisas que você está trabalhando dentro da alimentação, também está trabalhando dentro de uma atividade de plasticidade, onde a criança está ali, né, fazendo as suas artes plásticas, vamos dizer assim, não plasticidade, a arte plástica, né, e que a criança possa estar ali também desenvolvendo essas capacidades. Então, é você pensar a cada nuance, né, e pensando que você educa enquanto cuida a criança. Né? Então, você tem intencionalidade, mas você não quer que ela faça isso de uma hora para outra, porque você também tem todo esse cuidado, você não obriga ela a fazer. Você vai estar junto com ela, você está ensinando, você está pegando na mãozinha dela, você está pegando, mostrando como é, você está se relacionando bem, cuidando para que ela não volte com comida até no cabelo, ajudando a higiene dela, né, ensinando como se portar. Então, veja, tudo isso é junto. Você está educando e está cuidando. Então, isso é indissociável. Em qualquer coisa que você vai fazer com a criança, tem que existir o cuidar e o educar. Ou seja, você vai estar ajudando a criança a entender um comportamento ou né, desenvolver aquela noção, vamos dizer assim, que seria fundamental para ela, mas também com muito afeto, com muito carinho, com muito cuidado. Né? Às vezes a gente quer acelerar, como se eu vou dar a colher ou o garfo para a criança e ela já tem que saber comer com o garfo. Não, ela tem que ter várias experiências para isso e tem que ser de uma forma bem afetiva para que a experiência seja positiva e ela continue fazendo, não somente na tua frente, como em qualquer outro lugar. Né? Trazer coisas que são experiências que fazem parte do dia a dia da criança. Por isso esses elementos para nós são tão importantes. Por quê? Uma criança chega na instituição e é recebida. Então, essa parte de chegar e ser recebida faz parte do dia dela, né? Ela também vai se alimentar, então ela tem um momento de almoço, ela tem um momento de café, ela tem um momento do jantar. Então, esse momento também faz parte do dia a dia dela. Então, esses momentos é que devem ser o nosso foco para ensinar coisas para a criança e ajudá-la a compreender o que significa esse ritual que ela faz, né? Senão a gente começa a tratar como se a alimentação não fosse um ritual, e é um ritual, né? E às vezes você vai num restaurante, às vezes você fica esperando o teu prato chegar e você percebe como as pessoas se portam à mesa, elas sentam, às vezes ela coloca o celular do ladinho, ela pega e estica ali o guardanapo enquanto o prato chega, ou depois que chega, ela pega o garfo, passa o guardanapo no garfo, então você vê que está fazendo um ritual para começar a comer. Então, esse é um ritual que a gente deve trabalhar com as crianças. Tivemos agora uma palestrante que ela deu um exemplo da Itália, e lá a forma da alimentação deles é em 3 partes. Então, primeiro chega um prato, né, que eles vão comer, e aí eles comem aquilo, é retirado aquele pratinho, eles dão o outro, que daí é uma sopa, eles retiram aquele pratinho, depois eles dão uma feição em 3 partes, e as 3 partes as crianças fazem desde do maternal. Né, porque isso faz parte da cultura da criança, esse ritual faz parte das famílias e dentro da instituição é feito. E eles não comem em 5 minutos, né? Inclusive eu fiz essa brincadeira. Como que faz isso em 5 minutos? Não dá, né? Então a gente tem que entender que o momento da alimentação não é rápido, é um momento que deve ser trabalhado muitas coisas importantes para a criança, né? E isso de forma rápida a gente não consegue. E esses campos de experiência permitem que a gente faça isso e consiga justificar isso dentro do nosso planejamento, o que é o melhor, né? Então, o que você está fazendo? Você vai ver que tem lá o uso de utensílios domésticos, é um dos objetivos que tem dentro do nosso campo. Então, veja como cabe a nós fazer isso, porque tem os objetivos que são exatamente para isso. Né? E aí uma outra, só para a gente finalizar essa parte, eu peço um comentário de vocês, que é a intencionalidade pedagógica e o respaldo teórico também para isso, ou seja, dentro do que a gente tem de referencial. Eu citei para vocês a linha de Ariadne, e a Ariadne, ela era lá uma princesa que ajudou Teseu a enfrentar o Minotauro. E é uma história muito interessante, porque o Teseu, para enfrentar o Minotauro, ele levou um machado, e esse machado é aquele machado que tem 2 lâminas, uma de cada lado. O que representa esse machado? Representa que, além de ele ter uma intencionalidade, saber para onde ia e como voltaria, porque essa linha ia servir para ele fazer os 2 caminhos, esse machado representa o interno e o externo, ou a teoria e a prática, entende?
Então, se você está dentro de uma proposta, você tem que estar com uma dessas lâminas voltado à prática, mas a outra voltada àquilo que te sustenta como teoria. Então, não tem como a gente fazer algo sem ter uma, vamos dizer assim, já construído em nós a nossa intencionalidade. O que a gente quer com essas crianças? Por quê? Para que eu possa recorrer a essa teoria para ver se está dando certo ou não, para ir melhorando e intervindo nessa prática. Certo? Agora eu quero que alguém de vocês contribua nesse sentido. Deixa eu interromper essa apresentação para a gente ir para a outra. Gostaria que alguém de vocês, quem quiser, não precisa se empurrar, mas pode já levantar a mãozinha para falar um pouco dessa primeira parte do texto, essa primeira introdução aos campos de experiência, só para a gente debater um pouquinho, que ainda não conversamos nada. Quem quiser pode levantar a mão, senão eu vou escolher aqui. Não, pessoal? Então, vamos fazer uma dinâmica bem assim. Eu quero que a Daniele Zanetti, faça uma pergunta sobre o que você escutou, sobre o que a gente falou nesse primeiro período. Faça uma pergunta para a Amanda. Você faz a pergunta para ela que você ficou em dúvida sobre isso que a gente leu, ou que você acredita e como ela percebeu isso. Então, Daniele pergunta para a Amanda. Só abriu o microfone, Daniele. Entendi, Daniela. Então pode digitar, Amanda, fique de olho, então, que ela vai digitar lá, e você vai falar sobre a pergunta dela. Aguenta um pouquinho, Amanda. Sei que você está louca para responder, mas tem que esperar a pergunta, tá? Pergunta lançada. Vou ler para que todos vejam. Amanda, você está conseguindo colocar em prática os eixos que precisamos trabalhar como as brincadeiras? Pensando nos eixos que são interações e brincadeiras. Bom, eu trabalho na escola especial, então eu já tenho algo diferenciado, né? Eu tenho, no caso, 4 cadeirantes e apenas um que anda. Então, as minhas brincadeiras, elas são um pouco diferentes. Por exemplo, eu não posso propor um circuito em que eles corram, porque eles não podem correr. Então, a gente trabalha de forma mais lúdica no tatame. Então, todos ficam dispostos no tatame. Eu tenho 2
que eles não se movimentam. Então, as brincadeiras acontecem da forma em que eu manuseio, né, os brinquedos, auxilio eles. Então, as minhas brincadeiras são de formas diferentes, né, por conta da especificidade dos meus alunos. Então, eu tenho uma menininha que anda, que corre. Então, ela, quando vai no parquinho, a gente prepara atividades específicas para ela. Mas para os outros, eu já não consigo fazer essa questão de correr, de pular. Então, a gente trabalha com materiais mais de forma concreta, para que eles possam também ter essa participação na brincadeira. Muito bem, Amanda, muito bem. Aqui, se a gente pegar aqui um pouquinho, voltar, até para contribuir nessa questão da escola especial, que eu gosto muito, vamos pensar assim, as interações de brincadeiras são eixos que norteiam a educação infantil. Porém, vocês lembram que dentro dos direitos que a gente tem lá, tem o brincar. Lembram disso? Então, está lá dentro dos direitos. Por que traz 2 vezes dentro da nossa base, né, as brincadeiras e o brincar? Então, a brincadeira como eixo, ela está se relacionando, e você citou muito bem um exemplo de brincadeira, né? Mas ela está se referindo não apenas a essas brincadeiras, vamos dizer assim, mais formatadas que a gente tem, ou até mesmo com brinquedos. Essa é uma brincadeira que você pode pensar como algo voltado à sensação de prazer da criança dentro da atividade que ela está realizando, né? Vou dar um exemplo para você de brincadeira. Você já viu um bebê que ele fica, às vezes, olhando para a mãozinha e fica fazendo assim? Faz assim. Já viram isso? Vocês acham que isso é uma brincadeira ou não? Manda um positivo, hein, pessoal? Que eu não estou vendo a maioria aqui, então também dá um positivo. Acham que é ou não é? Ou coloca? Quem é? Ger Ferreira, está colocando um positivo que é. Mas alguém concorda que é uma brincadeira? Dodemo Selim colocou que é uma brincadeira. Positivo. Alguém concorda ou discorda? Renata colocou que sim, positivo. Então, se a gente pensar a brincadeira nesse sentido de fenômeno brincar, ou seja, tudo aquilo que traga a sensação de prazer para a criança. Aí quando você pensa uma criança que tem alguma questão mesmo de mobilidade, alguma deficiência que não consiga, até mesmo você pegar e o piscar de olhos, demorar a abrir, também é uma brincadeira, né? E entre outras coisas, porque às vezes a gente fala, o brincar tem que ter muitos recursos para brincar. E a verdade é que o brincar, nesse sentido do fenômeno brincadeira, ele não precisa de recursos, ele precisa apenas que provoque na criança uma sensação de satisfação durante aquilo. Seja você pegando, às vezes, no cabelo dele, passando a mão, né, que ele vai fechar o olhinho. Então, você está trazendo uma sensação boa. Por isso, as interações e brincadeiras, ou seja, aquele prazer em interagir com o outro, né? Depois, a gente pensa nas brincadeiras. Então, o circuito que você fez, que vai trabalhar ainda mais brincar, ou seja, você vai trazendo elementos para esse brincar a mais, né? Você vai colocando coisas, você vai criando brincadeiras, você vai trazendo brincadeiras já formatadas para que a criança desfrute, porque daí você quer avançar na brincadeira. Então, isso é muito importante a gente pensar, para que a gente nunca se limite com nenhuma criança, e nem mesmo com a gente. Eu sempre gosto de dar aquele exemplo, quando você chega em casa, às vezes com o pé tudo doído, você tira do tênis, e daí você põe no chão e fica mexendo um pouco os dedinhos. Aquela sensação é uma sensação de prazer, e é um jogo, é uma brincadeira também, porque você está provocando em você uma sensação boa. Então, é pensar nessa brincadeira sempre assim, que você vai promover com a criança as interações, e de uma forma que ela se satisfaça com aquilo. Então, o que a Amanda colocou é muito bom, e é mais difícil a gente pensar nessas brincadeiras quando a criança tem limitações, porque a gente sempre fica pensando de fazer muita coisa com a criança, sendo que a brincadeira precisa mais estar voltada a isso, para depois você ir ampliando. Mas muito bem, muito obrigado pela
até por ter exposto a esse tipo de dificuldade, que é a dificuldade de muitas pessoas quando trabalham com criança, principalmente os bebês, que também tem essa questão, né, de não interagir muito, ela ainda explora o material, né, ele não simboliza ainda, então às vezes a gente acha que a criança não brinca até ali, porque ela só pega, põe, e às vezes ali ela está empilhando, às vezes ela está só pegando, está sentindo ali a temperatura, a aspereza, né, a textura do material, e tudo isso vai fazendo parte, assim, e enriquece muito a experiência dessas crianças, com certeza. Alguém mais quer fazer uma colocação? Deixa eu ver aqui. Gisele Angelina. Essa eu acho que nunca conversei ainda. Gisele Angelina, o que você pode me falar sobre os campos que a gente comentou agora? Depois dessa a gente vai para o outro texto. Oi, tá me ouvindo? Olá, tudo bem, Gisele? Então, estamos sim. Eu acredito que os eixos, eles são fundamentais, assim, para a gente pensar, principalmente no nosso ensinar, nas nossas orientações para com as crianças, na condução da nossa didática, enfim. E ele serve também, não apenas para orientar a nossa prática, mas para avaliar o nosso próprio trabalho, porque é a partir dele, pelo menos digo por mim, né, que eu consigo perceber como o trabalho com a criança, ele está indo numa progressão de ascendência, sabe? E de modo que em alguns eixos, como por exemplo, alguns mais simples, assim, eu estou no infantil 5, eles já não cabem mais, ou se cabem apenas uma pincelada, assim, sabe? Porque levando em consideração, inclusive, essa questão do desenvolvimento, né, da ascendência de nível. E eu acho muito importante a nossa orientação a partir deles, porque é a partir disso que a gente vai conseguir avaliar esse desenvolvimento infantil, né, esse desenvolvimento da criança, mas principalmente o nosso trabalho. Ele está sendo bem fundamental para eu estruturar o meu trabalho e como que ele está sendo sentido na prática, né, pela criança, por mim, pela minha pedagoga. Gisele, eu perguntei para você dos campos, mas você falou eixos e alguns. Os eixos são os dois, isso? Interações e brincadeiras, seria isso? Isso, eu falei dos eixos, desculpa. Você está se referindo aos que não têm alguns objetivos, você quer dizer alguma coisa assim? Isso. Não, é que, por exemplo, alguns objetivos dos eixos são, assim, um pouco mais voltados para as crianças, por assim dizer, as menores, né, os bebês, enfim. E como eu estou trabalhando com infantil 5, dá para perceber, assim, a evolução e o desenvolvimento dessas crianças dentro do CMEI, por assim dizer, sabe? De modo que eu consigo avaliar não só a progressão dessa criança, mas também o desenvolvimento dela comigo, por assim dizer. Uhum. Porque a gente vai numa ascendência de objetivos, né? Sim, entendi. Dentro dos campos de experiências, a gente tem uma gama de objetivos bem vasta, sim. Logicamente, alguns objetivos as crianças já superaram, né? Ou já chegaram do CMEI, vamos dizer assim, no infantil 4, depois no infantil 5, já bem à frente, vamos dizer, mas como a gente sempre pensa nessa questão do ir e vir da educação infantil, são coisas que fazem, vamos dizer, são objetivos que às vezes a gente não precisa focar neles dentro do nosso planejamento, porque já é algo que a criança conseguiu avançar, né? Mas sim, eles ainda fazem parte, vamos dizer assim, dessa fase das crianças, né? Pensando que, e é uma coisa que a gente sempre vai ter na instituição, que algumas crianças, às vezes, por exemplo, infantil 5, algumas crianças recém completaram 5 anos, enquanto algumas outras já estão com 6, né? Então, pela linha de corte, ela acaba, pela data de corte, ela acaba colocando essas crianças na mesma sala, né? Sabendo que algumas ainda precisam desenvolver algumas coisas e outras já superaram,
Então, nesse sentido, concordo plenamente com você. Tem coisas que algumas crianças já superaram, né, pela questão da maturação mesmo, né? Então, você vê esse desenvolvimento que já avançou. E nesse sentido, a gente tem falado muito que não se cabe mais a linearidade das atividades propostas, né? Não tem como a gente pensar numa atividade só para todos e cobrando as mesmas coisas daquela atividade. Porque assim como uma criança que já tem quase 6 anos, ela vai fazer até o seu registro daquilo que viveu de uma forma muito diferente do que aquela que recém completou 5, né? E o processo de coordenação motora, né, da óculo manual, do próprio desenvolvimento do egocentrismo da criança já está bem avançado do que aquela que ainda está nessa início dessa fase ou no meio dessa fase, né? Então, cabe, assim como você disse, a gente pensar na nossa prática, né, balizar pelos objetivos, mas sim tratar da realidade das crianças, senão a gente fica fazendo coisas que já não é mais importante para eles, né? Então isso é muito importante ter sempre essa reflexão. Muito obrigado, Gisele. Assim, por exemplo, algumas, isso que você falou que já está desenvolvido por algumas e outras ainda precisa passar por esse momento, né? Eu percebo que mesmo aquelas que já passaram, já superaram, quando a gente volta e faz uma atividade um pouco mais simples, em que eu uso algum objetivo um pouco mais simples, esse objetivo ele serve para reforçar esse saber que ela já sabe. E isso ajuda também na questão do desenvolvimento ou aprimoramento, né, desse saber, desse objetivo que a gente está trabalhando. Isso é interessante, aí trabalha essa questão não linear que você falou, né, porque a gente vai e volta, né, não é uma coisa que só a ascendência, que eu falei da ascendência para a gente conseguir acompanhar a nossa avaliação própria, né, e a da própria dos alunos. Mas esse vai e vem, essa ida e volta é importante também, porque faz com que os alunos eles se aprimorem, né, nas habilidades, nas competências, enfim. Tem uma palavra bem bacana, só para a gente finalizar essa etapa, que é o fluir, né? O fluir foi trazido dentro das das competências, né, que traz na base. Por que é importante fluir? Porque às vezes a gente faz uma atividade, outra atividade, outra atividade. Conforme as crianças vão avançando, a gente vai avançando também. Só que a gente não dá esse tempo para a criança fluir aquilo que ela já dominou. Então, essa questão de voltar, como você elencou, por mais que pareça uma coisa já vencida, mas aí a criança vai aproveitar mais aquele momento, que ela não precisa se apropriar daquilo, ela já interiorizou, mas agora ela vai poder, vamos dizer, transformar aquela habilidade numa competência, vamos colocar dessa forma, para usar os termos da base, né? Ou seja, ela já conseguiu aquilo, mas agora ela vai lapidar aquilo, né? E além de trabalhar outras questões, uma coisa que eu trabalhava muito em sala com isso, as crianças que já conseguiam fazer determinadas coisas, elas eram mentora das outras que ainda não. Então você está trazendo ali uma coisa que ela consegue ensinar melhor do que a gente, porque ela tem uma idade muito próxima, ao contrário da gente que está muito acima, né, no sentido de entender qual é a dificuldade ainda da criança. Então eles ajudavam muito, eles ajudavam na organização da brincadeira, ajudavam a criança a conseguir fazer aquilo que ainda não conseguia, né, porque eles conseguem ver, e você já está trabalhando o trabalho em equipe, a solidariedade, a simpatia, a empatia, né, então isso são coisas muito cruciais e importantes mesmo. Então, beleza, vou compartilhar o outro texto, e daí eu já escolho alguém para ler, ou se alguém já quiser ler, ou se você quiser ler, já, Gisele, fique pronta aí. Antes da gente continuar, eu vou fechar aqui as mensagens um momento, porque eu quero colocar o link para que vocês confirmem a presença de vocês, tá? Então, eu vou já disponibilizar aqui ele, e vocês vão entrar e confirmar a presença para o certificado de vocês.
Nesse caso em específico, não vai precisar vocês colocarem no ponto, nada disso, porque vocês estão na instituição e já bateram o ponto. Então, não há necessidade nesse sentido. É só mesmo para a certificação de vocês, tá? Então, eu coloquei ali, é a última mensagem, e aí vocês vão conseguir acessar, e eu peço que vocês façam isso, quem está no computador e consegue, porque quem está no celular é um pouco mais difícil, mas já façam isso agora, porque depois que acabar o nosso encontro, então, 3h30, eu vou deixar até 3h40 aberto para aqueles que não conseguiram fazer, então 10 minutinhos, tá? E depois se fecha e não recebe mais nenhum tipo de resposta. Por quê? Porque depois quem for responder vai ter que responder dentro daquele formulário que vocês já estão acostumados a fazer. Então, podem fazer isso agora, tá? Então vamos fazendo. E eu vou começar essa leitura aqui só para dar tempo de vocês fazerem, ou se a Gisele quiser fazer, que eu tinha convidado Na ela. realidade, eu estou numa dúvida. Eu não fiz uma inscrição prévia, eu posso responder o formulário normalmente? Esse grupo de estudo, Gisele, ele funciona assim. Eu não sei se você participou desde o começo. O grupo de estudo, a gente colocou até no começo 10 encontros, porém ele vai até terminar os 2 textos que a gente está fazendo. Então veja que nós estamos na página 32, desse que eu abri agora, vai até a 111. E o outro a gente também não está muito longe disso, mas é um pouquinho menor porque tem um quadro de objetivos que talvez a gente trabalhe de uma forma diferente. Então assim, todo encontro você pode participar se você estiver na tua permanência, não há problema nenhum, tá? Não precisa se inscrever a nada disso, você só confirma a tua presença. Se você não assistir online, como você está fazendo agora, ou quem estiver, né, quem não está fazendo no momento, vai poder fazer depois, ou seja, vai entrar na sala Google, lá vai ter o vídeo dessa, que está sendo gravado, né, o vídeo da nossa conversa, e lá vai poder assistir, né, só não vai poder comentar, porque os comentários e as discussões só acontecem ao vivo, né, mas aí, em cima disso, vai responder algumas perguntas para garantir também a certificação desse encontro, né? Lembrando que sempre fica aberto as respostas até o próximo encontro, né? Então, a partir de agora, o próximo acho que vai ser lá pelo dia 6, eu não lembro bem aqui, mas até o próximo encontro ele fica aberto. Então, um dia antes a gente fecha e depois a gente abre o próximo referente ao próximo encontro. Por quê? Por que a gente fecha? Porque depois disso não interessa mais o preenchimento daquilo, porque o que a gente quer é que você assista, aqui no próximo encontro você possa discutir isso com a gente, que já tenha as discussões bem elaboradas, para que a gente não fique em cima, vamos dizer assim, dos mesmos comentários, que a gente já vá construindo isso e vá podendo trazer elementos novos aqui, até experiências para contribuir com os demais. A Terezinha levantou a mão, pode falar, Terezinha. Entendi, muito obrigada. De nada, Gisele. Gostaria de falar, Terezinha? Não, então vou dar continuidade, se alguém quiser falar, beleza. É só... Os adultos responsáveis e papéis diferenciados. Deixa eu ver aqui, mais alguém entrou? Peraí. Muito bem. Há nos estabelecimentos de educação infantil 2 gerações, crianças e adultos. Das crianças já falamos, e agora vamos conversar sobre os adultos. Aí que vem o negócio, né? Há 3 grupos de adultos com os quais as crianças convivem: os familiares, os profissionais docentes e os demais profissionais da instituição, da escola ou do CMEI. Iniciamos pelas famílias, pois nelas podemos identificar adultos que são os responsáveis diretos pelas crianças e com eles a escola precisa estabelecer fortes laços de confiança no sentido de compartilhar valores e procedimentos para fazer da educação infantil uma ação de complementariedade. Porém, além dos pais, muitos outros adultos e algumas vezes outras crianças podem ser importantes e responsáveis
pela vida das crianças na educação infantil. Os avós, irmãos mais velhos, tios, tias, dindos, são referências de afeto, de comportamento, de vocabulário, e cabe à escola reconhecê-la. Então, é aquilo que no início da conversa eu disse sobre a questão da cultura. Isso é muito importante. É uma coisa interessante que eu posso falar para vocês. Eu não sei se a maioria tem filhos, né? Mas se tem, e se não tem, vamos fazer uma reflexão sobre. A maioria antigamente, quando não se tinha a educação infantil tão bem elaborada, e que não atendia as crianças bem pequenas e bebês, por assim dizer, as crianças entravam por volta dos 3 anos nos locais que existiam CMEIs, né? Então, o que acontece? Por volta dos 3 anos de idade, a criança já tem bem definida a sua cultura, porque ela dentro do espaço familiar, ela vai absorvendo aquilo que é tradição da família, que a família traz como costume e tudo mais. Quando ela entrava na instituição, por mais que houvesse um processo de, vamos dizer, uma imersão em várias culturas, e até mesmo a professora colocasse a sua cultura, essa criança conseguia decidir melhor sobre as coisas, ou seja, ela conseguia contrastar o que era dela própria, da família, costume dela, e o que era da instituição. Então, a criança, ela traz, por mais que levasse para casa muitas coisas da instituição, mas ainda prevalecia aquilo que era a essência da cultura da família. Porém, hoje, a gente vê que as crianças entram muito mais cedo, entram ainda bebês, né? Então, essas crianças, elas são, vamos dizer assim, banhadas numa quantidade de cultura muito grande, uma multicultura, vamos dizer assim. Então, é muito possível que essas crianças, ainda antes dos 3 anos, elas acabem adotando coisas que estão na instituição, coisas que são mais peculiar da professora, né, como valor, como forma de comer, como até vamos dizer assim, tiques, a forma de falar, tudo, porque quem está ali dando significância às coisas é essa professora em questão, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que sempre ter. Acho que eu quis retomar isso. Hoje, com as crianças entrando tão cedo, a gente tem que respeitar muito essa criança e essa família para que a gente não atravesse culturalmente com as nossas verdades, né? E, fazendo isso, a gente preserva aquilo que é da comunidade, né? Você deixa ali e você vai evidenciando. Logicamente, tem coisas que são construções de valores. Por exemplo, não estou me referindo à higiene das mãos antes de comer, né? Estou me referindo à forma de falar, a forma de se portar, as crenças, né? Coisas assim que são próprias da comunidade e que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, cuidar muito com as expressões religiosas que a gente tem, cuidar muito com a forma que a gente fala para a criança, né? Ali até falou de dindos, né? Eu aprendi dindo quando vim para cá, lá no interior que eu morava, não existia dindo, é padrinho, né? E aqui se chama dindo. Então, para mim, foi até muito engraçado isso. Mas são coisas que, às vezes, a gente vai levando para a criança que não é dela. Então, a gente tem que ter sempre essa investigação, assim como quando a gente trabalha as datas comemorativas, seja do Dia das Mães, seja da Páscoa, né, essas datas que são características, às vezes, de algumas culturas apenas. Então, sempre ter essa investigação para que a gente consiga contemplar tudo, né? Então, voltamos aqui às famílias e seus contextos, e eu vou pedir para alguém ler aqui para mim, só um pouquinho. Muito bem, muito bem, muito bem. A Flávia Culca. Pode ler para a gente, Flávia?
Flávia, tá por aí? Eu vou chamar outro, então. A Joelma Leal. Está por aí? Joelma, não? Juliane Maria Mello. Juliane também não? Deixa eu abrir de volta as mensagens, porque às vezes a pessoa está sem microfone. Juliane não. Flávia não. Joelma não. Então eu vou pedir para a Amanda, que eu sei que está aqui, fazer a leitura para a gente. Pode ser, Amanda? As famílias e seus contextos. As famílias são elementos constituintes das relações que acontecem na instituição educativa. Afinal, as crianças são pequenas e para se sentirem acolhidas na creche, dependem da sintonia entre a família e os profissionais da escola. Essa é mais uma das especificidades dos estabelecimentos de educação infantil. Nesse sentido, complementariedade e partilha são palavras decisivas na relação escola, criança e família. As relações no cotidiano da educação infantil são pautadas, além dos contextos familiares, pelo contexto social e político que tanto as famílias das crianças quanto as escolas pertencem. Ambas as instituições, família e escola, estão enraizadas nas identidades sociais, étnicas, culturais e religiosas. Portanto, a convivência produtiva com padrões e valores familiares e comunitários na instituição de educação infantil é necessária para manter relações que discutam e reflitam sobre as identidades e as diversidades das crianças. Interagir com as famílias significa ser uma instituição aberta às diferentes formas que as configurações familiares adquirem na contemporaneidade e a participação das famílias em diferentes instâncias. A educação infantil inicia sua relação com as famílias antes mesmo da relação com as crianças, pois são aquelas as que primeiro chegam à escola demandando atendimento para os seus filhos. Desse modo, as creches e pré-escolas precisam demonstrar sua disponibilidade e interesse em apresentar-se para a sociedade, tanto atendendo aqueles que solicitam seus serviços, quanto mostrando através de diferentes estratégias suas ações educacionais para a comunidade, tornando-se assim conhecida e respeitada. Como qualquer contato entre pessoas e grupos sociais, a relação escola-família não pode ser unidirecional. A escola e os profissionais que nela atuam necessitam regular seu relacionamento com as famílias como uma via de mão dupla, pautada na dialogia, o que significa enfatizar a possibilidade de estabelecer conversas e trocas que somente acontecem se há escuta e respeito ao ponto de vista do outro, se há diálogo mediado pela ética. É muito importante que as instituições que atendam crianças pequenas, principalmente aquelas
de 0 a 3 anos caracterizam-se por serem cuidadosas, protetoras, afetuosas e provocadoras. As suas rotinas devem visar o bem-estar da criança, de modo que elas se sintam seguras e orientadas. Isso inicia com a atenção do educador por si mesmo, por suas emoções, por seus sentimentos e pela análise de suas ações, e prossegue na atenção ao outro, seja ele um adulto ou uma criança. Quando os profissionais docentes têm características sociais e culturais diferenciadas da comunidade e das famílias com as quais trabalham, lhes é exigido romper com preconceitos e conhecer as culturas locais para contemplá-las no dia a dia da escola, pensando em estratégias no sentido de vincular e valorizar essas diferenças. Enfim, a docência exige aprender a efetivar uma educação que garanta as especificidades de diferentes regiões brasileiras e suas comunidades, como as quilombolas, ribeirinhas, urbanas, camponesas, operárias, indígenas, faveladas, suburbanas, etc. Muito bem, Amanda, muito obrigado. Muito bacana esse trecho, Amanda. Você quer comentar alguma coisa sobre ele? Eu acho que é a realidade, tanto que aqui, por exemplo, na nossa escola, eles vêm de localidades muito diferentes, uma de perto, uma de mais longe, então você tem que abranger todo mundo aqui. Então, numa sala, eles, às vezes, têm 5 lugares diferentes, né? Eu tenho 5 crianças, cada um de um lugar. A história dos pais é diferente, a realidade de cada um é diferente. Então, é isso, primeiro mesmo tem que ter esse contato direto com os pais. Sempre eles estão por aqui, a gente sempre troca mensagens, né, pela agenda, a gente sempre está em contato com a direção, com a pedagoga, então realmente é bem isso, às vezes acontece uma coisa, de repente, então a gente também precisa estar sabendo, e é bem isso, ter esse contato direto, trabalhar a especificidade do aluno, é exatamente isso que está falando aí. Perfeito, perfeito. Esse é um texto, eu sempre gosto de falar junto com a Lei, a gente leu esse texto e discute como, por mais que ele seja de 2010, como ele reflete muito a nossa realidade ainda. Lógico, tem algumas terminologias que se ultrapassou, vamos dizer, pelo tempo, mas o restante é exatamente isso, né? É um texto muito rico, porque ele realmente fala das práticas cotidianas na educação infantil, como o próprio nome já diz. Eu gosto, né, agora falando no geral, dessa questão de a gente atender a família primeiro, né, porque é a família que busca, não é a criança que vai atrás da vaga, né, é a família. E esse receber bem a família, né, isso é muito importante, porque a família vai deixar lá com a gente aquilo que ela tem de mais importante, né, e ela saber que vai ser bem recebido, bem quisto, né, isso é muito importante para que a própria adaptação da criança aconteça, né? Eu atendo, no particular, famílias que têm algumas questões com os filhos, e uma família em si, ela achava que a menina tinha uma questão, porque ela não queria ficar na instituição. E ao falar com os pais, eu percebi que quem tinha essa dificuldade eram os pais de deixar a criança. Né, eles tinham muito dó, eles não achavam que ela ia sofrer maus tratos, então tudo isso eram os pais que tinham, a criança em si, ela só apresentava um sintoma da família, né, e conversando com eles, eu consegui fazer com que eles refletissem exatamente sobre essa questão, que não era a menina em si que tinha uma questão com a instituição, e sim os pais que não se sentiam seguros em deixar lá. Mas por que eles não se sentiam seguros? Pelas relações que tiveram com as instituições, né? Por tudo aquilo que a mídia propaga, porque a gente vê sempre as questões negativas das instituições. Então, uma coisa que eu gostei também que trouxe, cabe a gente pensar, né? Primeiro, sobre essas famílias. Atender bem, mostrar que você quer aquela criança. Isso já ouvi de bastante pessoas. A mãe não faz nada, a mãe nem tem emprego, ela fica em casa, por que não fica com essa criança?
Lógico, eu tenho uma tese, assim, pela minha linha de pesquisa em cima da educação infantil, que o melhor é uma criança até 3 anos fique junto com a família, porque a família vai dar toda a condição necessária para essa criança, experiências que podem ser ricas, né? Mas isso vai muito da cultura da família em si, porque se for uma família que vai entregar essa criança a uma televisão e deixar o dia todo, não é o coerente, né? Então a gente tem as instituições que já pensam nisso, porque ali vai ter propostas para que essa criança se desenvolva, vai ter um ambiente propício, enquanto em casa, às vezes, ela vai ficar num lugar estéril, né, onde ela não ia se desenvolver, né? Algumas crianças, até você sabe dos casos que tem a cabeça achatada, de tanto que fica no bercinho, né, e ali em cima, um celular passando vários bichinhos animados para que ela veja e fique quieta, não demande, né? Então, melhor que esteja. Então, pensar que essas famílias buscam o atendimento para seus filhos, ou para não ficar com seus filhos, ou porque não consegue lidar com a criança, né? Mas que a gente tem que receber a criança e a família, e nunca ficar colocando, mas ela podia ficar, poderia ter ficado, mas é direito da criança estar na instituição, e a partir do momento que chega, a gente vai querer bem, a gente vai ajudar essa criança a conhecer esse mundo, que é tão bonito, né, e ela está fazendo parte disso, e a gente vai apresentar da melhor maneira. Então essa é a primeira coisa, receber bem essas famílias, né, querer bem elas, mesmo que elas sejam bem diferentes do que a gente sonha como ideal, porque nossa concepção de família vem das nossas pré-definições, da nossa cultura, da nossa experiência, o que não quer dizer que seja melhor para nós, Então, a deles é diferente, a gente tem que aceitar da forma que é. Mas aí entra uma outra questão, que vem exatamente desse preconceito da família, porque a gente não mostra muito as nossas atividades, né? A gente não coloca, não expõe à sociedade aquilo que a gente faz dentro da instituição da educação infantil. O que a Amanda faz com essas crianças, com essas que ela atende, é lindo e maravilhoso. Porém, quem que sabe sobre isso? Pouca gente. Aqueles que frequentam a instituição, aqueles que vão lá, ou outro professor, ou a diretora, ou a pedagoga, mas a sociedade sabe muito pouco sobre isso. E quando chega um comentário sobre a Amanda para a sociedade em si, é porque a Amanda cometeu alguma coisa que as pessoas não gostaram, e isso elas propagam, né? Então a gente tem que começar a mostrar o nosso trabalho para que a gente seja respeitado naquilo que nós temos competência para fazer, né? Então, isso seja escrevendo um artigo, né? E a gente tem 1 ano, 200 dias para observar, às vezes, uma criança, um comportamento, um estilo, alguma coisa, e escrever sobre isso, pesquisar sobre isso e descrever para que a gente coloque fora aquela experiência, né? E depois pode fazer um mestrado, um doutorado em cima disso, veja só que maravilha. Ainda tem essa possibilidade, né? Então, essa é uma forma. Outra forma, eu vou postar a minha atividade na rede social da instituição. Beleza? Mas não precisa você postar 1000 fotos, porque as fotos não revelam nada sobre a tua proposta. Você vai postar 1 ou 2 fotos, 3 fotos que represente aquilo que você queria, mas embaixo, e aquilo que nos dá mais preguiça, é descrever tudo aquilo que eu estava trabalhando naquela proposta, né? Porque isso é que vai fazer com que as pessoas vejam realmente que eu estou trabalhando, senão os pais acreditam que a gente é obrigado a ficar com o filho e que a gente só troca, né, e dá comida. E não é isso, a gente faz muito mais. Então, a gente tem que buscar essa questão, né, buscar mostrar para que a gente seja respeitado. Então, querer bem a família, uma coisa que eu anotei aqui, né, buscar o respeito das famílias e comunidades, como? Mostrando o nosso trabalho, uma das coisas que eu captei aqui, né. Outra coisa, o profissional se avaliar nas suas emoções, nas suas condições, e naquilo que lhe atravessa, porque se eu olho para aquela família e vejo que é algo que eu não gostei, eu tenho que buscar entender, não como melhorar a vida daquela família, que a gente até pode por alguma coisa, mas primeiro reconhecer o porquê eu não gostei. Por que eu não gostei? Porque aquela mãe vem de pijama ainda entregar o filho dela para mim? Né? Por que eu não gostei? Porque o menino não tem higiene pessoal?
Por que eu não gostei? Então, você vai perguntando o porquê, para que você entenda o porquê aquilo atravessa você, para depois você buscar como relacionar-se com essa família de uma forma que você não atravesse com as suas coisas a cultura dela. Então, isso é uma reflexão muito boa, e foi os 3 pontos assim, que eu destaquei aqui desse trecho sobre a questão das famílias. Mas eu gostaria de ouvir de vocês também um pouquinho sobre essa relação sobre a família, para depois a gente partir para a questão do profissional na educação infantil. Então, eu vou chamar aqui a Márcia para falar sobre isso. Márcia Clens. E a Márcia Clens acabou saindo agora, então vamos achar uma outra. A Margarete Aparecida. Margarete pode contribuir com a gente sobre essa relação da família com a instituição? Deixa eu ver aqui as mensagens. Aqui a Jéssica fez uma contribuição, eu vou ler. Oi. Só um pouquinho, Margarete. Eu vou fazer a leitura de uma mensagem da Jéssica e depois você já pode contribuir sobre essa questão da relação da família com a instituição, tá? A Jéssica colocou assim: por isso é tão importante que nós, professores, saibamos da realidade de cada criança nossa, de modo que os nossos planejamentos considerem a bagagem cultural de cada um. Toda criança é única e precisa ser ouvida com todo o carinho e compreensão. Isso mesmo, Jéssica, a gente entender a criança, não como diferente, porque diferente é sempre uma comparação com outra, mas como singular, né, que ela tem as suas próprias características que torna ela única. Isso é muito perfeito. Aí a gente consegue ouvir sem muitos ruídos, né, porque você não está comparando, você só está querendo compreender melhor a criança. Isso é maravilhoso, essa compreensão. Pode falar, Margarete. Então, deixa eu pegar aqui que eu estou com o celular. Tá me ouvindo? Tá. Então, eu acredito que é muito importante conhecermos, né, pelo menos algumas coisas da família, como, por exemplo, tem muitas famílias que estão vindo de longe, né, que tem outro idioma, que outra cultura, e até os que, né, já residem aqui na cidade, que são daqui mesmo, e a gente tem que interagir com os pais para que os pais contribuam, porque como eu esqueci o nome da moça ali que contribuiu, da outra professora, é bem isso mesmo, o nosso planejamento também tem muito a ver, porque se você não conhece nada, você está tendo alguma dificuldade, às vezes, com a criança, que às vezes, como você falou, nem a dificuldade, às vezes, nem é da criança, como que você citou, que a criança não queria entrar, e daí você conversou com os pais, e viu que, né, que os pais que estavam, assim, apreensivo, né, quanto à instituição, num todo, né, mas se a gente não sabe nada sobre a criança, se a criança é difícil, às vezes a gente pergunta até para a gente mesmo, o que será que eu posso fazer para ajudar, né, para que a criança alcance o nosso objetivo, né? E então, assim, eu acho que isso é uma grande dificuldade. Como você falou, a gente não compara, como, né, ninguém, né, deve se comparar a ninguém, porque cada um é único. Mas às vezes a gente tem bastante dificuldade, sabe, Anderson, em trabalhar. E tem pais também que eles não abrem, né? Nada, assim, não falam, às vezes trazem a criança, falam que não tem nenhum problema, depois, com o passar do tempo, você vai vendo que tem, e que era problema que os pais mesmo podiam ter visto, não podia ter nos comunicado, porque é uma coisa bem visível, então a gente tem bastante dificuldade nisso ainda, eu acho, por mais que a gente, né, esteja sempre se comunicando através da agenda, quando tem alguma dificuldade, a pedagoga sempre chama para conversar, mas mesmo assim tem pais ainda que eles escondem bastante, e às vezes dificulta nosso trabalho.
Sim, é verdade. Eu vou até citar uma coisa, quando eu entrei aqui na secretaria e a gente fazia as matrículas ainda de forma presencial com os pais, o cadastro, né? E aí eu lembro que eu estava lá num CMEI e fazendo, e aí chegou um pai, e daí eu fui perguntando as informações e tal, e eu perguntei para ele, tem alguma coisa que a sua filha precisa, assim, em especial, que a gente tenha que se preocupar? E ele falou, não, só que eu vi que ele deu uma titubeada ali na reação, e eu falei, tem certeza? Porque às vezes ela precisa ir no banheiro, ela precisa tomar água com frequência, por qualquer coisa, nesse sentido. Aí quando eu falei, ele disse, na verdade, ela tem mesmo que tomar água, porque ela teve que remover um rim, ela teve uma questão, ela removeu, então ela precisa estar tomando água constantemente e ir no banheiro, em consequência. Daí eu falei, que bom, eu vou anotar aqui para que a professora saiba disso, né? Ele falou, mas eu não vou perder a vaga por causa disso? Eu falei, não, né? Mas ainda há esse receio dos pais de que quando eles apontam que a criança tem uma dificuldade, assim como algumas instituições, há uma época atrás, colocavam que a criança tinha que andar para poder entrar na instituição, porque se não estivesse andando não poderia entrar, eles pensam que se eles falarem que a criança tem alguma questão, ela acaba perdendo a vaga. E isso é uma questão cultural que veio dentro das instituições de educação infantil. Por isso é tão difícil arrancar a informação desses pais, porque se eles admitirem, eles podem perder aquilo que eles precisam, porque eles precisam trabalhar, porque eles precisam disso, disso e aquilo, né? Então, eles têm isso na cabeça, porque ninguém deixa claro muito isso para eles, né? E os pais, às vezes, ou eles escondem tudo, ou eles vão muito armados para a gente. Tudo que a gente falar, eles vão rebater. Eles não vão querer aceitar, não vão querer compreender. E a gente também tem um rei na barriga, eu vou dizer assim, que a gente também, às vezes, acaba querendo impor como o pai cria o filho, como não sei o quê, não sei o quê. A gente também tem esse discurso, às vezes, um pouco prepotente com eles, né? E eles enxergam isso como uma certa arrogância, porque, e aí isso dificulta exatamente essa relação, né? Ligou uma mãe aqui, e ela falou o seguinte, que uma instituição X estava com muitas faltas de profissionais. Então, os profissionais acabavam não indo. Isso implicava em toda a organização da instituição, porque as professoras não tinham permanência. Ela estava revoltadíssima com isso. E o que a prefeitura podia fazer? Eu falei, olha, nós fazemos os chamamentos, acontece que hoje a gente está com uma falta de profissionais. Os profissionais não estão assumindo as vagas que têm, e isso dificulta muito colocar esses profissionais lá dentro. E o que acontece? Já fica bem limitado a quantidade que tem, algumas instituições ainda está faltando, mas uma grande parte tem os profissionais, só que o que acontece? Os profissionais estão ficando muito doentes, e vocês sabem que vocês estão passando por isso, de ficar doente, de não se sentir bem para ir trabalhar e tal, e essa instituição em específico estava com 2 ou 3 naquela semana faltando. Aí ela falou, o que eu posso fazer, então, para que elas não faltem, para que esses profissionais sempre estejam na instituição? Eu falei, eu quero que... E ela falou que fazia parte da PMF, eu falei, então você fale com a PMF, porque a PMF é uma representação da sociedade, né? E às vezes a gente usa só para festas, não é para festas, a PMF é para ter uma comunicação. Eu falei, então você faz o seguinte, você fala dentro da PMF, para que todos comuniquem os pais que conhecem, que todo dia, quando chegar na instituição para levar seus filhos, olhe para a professora, diga bom dia, agradeça ela por ficar com o filho dela, quando vai buscar, pergunte como é que ela está, e se refira ao professor como um ser humano que ele é, né? Agradecendo pelo trabalho que ele presta, que não é obrigação somente, porque a gente tem obrigação, porque a gente faz um concurso, lógico, a gente recebe por isso. Só que não é o pagamento, eu posso pagar para vocês, tirar do meu bolso e falar assim, eu vou dar 10 mil reais para cada um de vocês. Mas se não tiver reconhecimento, vocês vão desanimar no primeiro mês, né? Então o que precisa é que esses pais façam isso. E eu falei para ela, é só uma coisa muito simples, que todo dia os pais vão lá e digam bom dia, e digam boa tarde, pergunte como elas estão, e agradeça pelo trabalho que elas fizeram. Eu tenho certeza que não vai faltar ninguém. Ao contrário, até o dia que não precisa ela ir, ela vai ir para ajudar o CBEM. Então, essa visão precisa estar na cabeça de cada pai, que a gente presta um trabalho
e cuida daquilo que é melhor para eles, que é o melhor que eles têm, que é o mais valioso para eles, e a gente dá das tripas ao coração. Mas quando a gente não tem esse reconhecimento, a gente desanima e vai ficando doente, porque a gente só começa a pegar problema. Parece que as crianças que chegam são piores. Que, nossa, elas chegam, elas são muito agitadas, eu não consigo lidar, fulano é assim, eu acho que ele tem isso, porque esse não fecharam um diagnóstico, eu tenho certeza que esse tem. Na verdade, não são as crianças que têm nada. A verdade é que a gente está tão esgotado que aquilo que a gente fazia muito no começo, que era estar muito presente com a criança, ter aquela energia e ritmo, o mesmo ritmo que a criança tem, para conseguir ajudar ela a se regular, a gente não tem mais. Por quê? Porque esse óleo que a gente tinha na nossa lamparina se acabou, está se acabando, né? E se não tiver esse reconhecimento, essa reserva, a gente não vai acender de novo. E a gente vai ficar cada vez mais doente, e daqui a pouco a gente vai ver que não tem um profissional na rede mais. Porque está tudo afastado, encostado, aposentado, né, com estresse, com depressão, querendo se matar, que tem alguns que chegam a esse limite, né? Então, como que a gente vai resgatar essa relação? Né? É mostrando o nosso trabalho, é querendo bem essas famílias, e aos poucos, essas famílias vão nos reconhecendo, né? E eu falo que a educação infantil é muito ruim no sentido do reconhecimento, porque mesmo a nossa família, quando tem um assunto relacionado à criação de uma criança, mesmo sabendo que vocês trabalham com educação infantil há anos, raramente perguntam para vocês o que é, né, como que eu posso fazer com essa criança, o que eu posso fazer para melhorar. Elas não perguntam, elas simplesmente opinam e falam sobre, como se tivesse especializações nisso, sendo que quem tem é vocês, e vocês não são nem questionadas sobre isso. Aliás, são atravessadas, né, sobre isso, ou até menosprezadas, como se não soubessem de nada, sendo que sabem, são especialistas capacitados, que têm experiência e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que construir juntos com isso. Deixa eu ver aqui quem colocou, a Juliana colocou. Eu trato meus alunos como se fossem meus filhos, mas lidar com os pais são pior do que as crianças. A verdade eu digo para você. Pensando, eu faço uma trajetória hoje na psicanálise, e assim, não é que os pais sejam pior do que as crianças apresentam só apenas um sintoma dos pais. É isso. Ela é o estopim, o termômetro dos pais. Os pais estão com problemas e as crianças é que representam isso dentro das nossas instituições. Então, como que vamos resolver isso? É uma questão muito maior do que nós, mas vamos resolver da forma que for possível, né? Fazendo a nossa parte, atendendo bem e esperando que o sorriso que a gente dá para eles nos devolvam, né? E se eles fizerem isso, a gente vai ficar muito contente. Mas acreditem assim, que o que você faz para essas crianças que estão lá, seja 16 crianças, sejam 28, 30 crianças, que às vezes a gente tem na sala, né, seja por mais a dificuldade que tiver, se você faz algo por essa criança, se essa criança se sente amada por você, se sente que você se importa com ela, o que você vai passar para ela de segurança, o que você vai ensinar para ela vai perdurar por uma vida inteira, né? E são por elas que a gente se dedica. E aqueles sorrisinhos que elas dão pra gente, e aqueles abraços, né, e aquelas florzinhas que elas chegam na mão, que às vezes é aquelas que elas roubam na beiradinha do muro, aquelas florzinhas às vezes até fedidas pra gente, e chegam, e elas querem abraçar, elas estão com o nariz escorrendo, elas vêm, mas elas querem agradecer a gente, e às vezes a gente tem que se agarrar nisso, porque os pais, por mais que eles saibam que a criança gosta da gente, eles nunca vão admitir também, porque também é muito para eles. Né? Então vamos fazer por onde? Com a criança que está aqui, com aquilo que a gente sabe fazer, e trazendo e incentivando esses pais também, tentando criar uma relação, mas eu vou dizer para vocês por experiência própria. Quando eu deixei de achar que eu sabia as verdades sobre como a família devia se portar e passei só a escutar eles, que às vezes eles só querem falar, o relacionamento mudou muito. E eles me respeitaram muito mais. Eu até brinco que eu vim trabalhar na prefeitura, riscaram o meu carro aqui fora já nas primeiras semanas. Enquanto eu trabalhava nos bairros e me relacionava com os pais, nunca, dentro de uma comunidade, nunca ninguém sequer riscou meu carro. Né? Inclusive, um dia perdi minha carteira e me entregaram com o dinheiro dentro. Então, veja, o que é isso? É uma relação com a família. Uma relação com quem está naquela comunidade de respeito. Porque se a gente não respeitar eles, eles não vão respeitar a gente,
e a gente vai viver estressado e doente, que isso que é o pior, né? Muito bem, pessoal, para a gente fechar, alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver aqui quem que pode comentar. Dedé Mocelin, quem que está com o CMEI Dedé Mocelin, que eu não vi, mas eu vi que já hoje participou. Se puder fazer um comentário, e daí a gente vai encerrando. Se alguém tiver o que falar, pode falar, senão a gente encerra. Vocês, né, para finalizar ali em relação às famílias, eu como diretora apago todos os incêndios, né? E é isso mesmo, a gente tem que ter essa boa relação. Muitas vezes é difícil, mas é o que eu penso, né? A gente tem que ter um olhar, assim, como profissional, né? Ter esse olhar profissional e, às vezes, entender. Eu passei por uma situação com uma mãe, recentemente, assim, uma situação bem difícil, fiquei com medo, mas, assim, tive que enfrentar, chamei ela para conversar, porque, né, a gente foi ameaçada devido a uma mordida, a gente sabe que assim, chamei ela para ela entendeu, expliquei bem, né, passei para ela como que é o nosso trabalho, e no final foi bem tranquilo, e agora, assim, ela vem buscar tanto ela, o esposo vem precisa me mandar algum recado, alguma coisa, o seu dia, é uma relação que a gente cria, assim, às vezes a gente coloca assim, na pessoa, fica com medo de conversar, e, né, mas eu acho que é isso mesmo. Travou agora no finalzinho. Medo, a mãe vem, ela quer mais desabafar, conversar que brigar. No final, a gente acaba, né, tendo essa relação. Que eu acredito da família. Cantor da sumiu. Voltei aqui. Oi. Não, é que travou total para mim aqui. Eu não perdi o último minuto teu. Não sei o que aconteceu. Por isso que eu fechei a minha câmera. Tá me ouvindo? Sim, mas é Oi. isso, né? Eu sou um pouco tímida para falar assim, mas é isso. Eu acredito que, né, a gente tem que fazer esse elo entre escola, CMEI e família. Ah, não, perfeito, perfeito. Agradeço a tua contribuição e essa questão é muito assim, o que acontece no dia a dia e a gente pensar assim, enquanto profissionais, porque enquanto vizinhos e às vezes a gente... Porque, como você disse, a gente... Travou total, não sei se eu que estou travado ou é ela agora. É alguma coisa. Essa questão, sendo profissionais, o que eu penso sempre, e o que a gente deve pensar, eu acho que é assim, nunca deixar que passe para o pessoal, para a mãe é muito pessoal, para o pai é muito pessoal, porque se trata de algo que para eles é pessoal, mas para nós é profissional. Então, quanto mais lúcido a gente for para resolver as situações, é melhor, né? E melhor criar pontes do que destruir pontes, né? É melhor criar pontes do que muros com as famílias,
Porque se a gente for, eu venci aquela mãe na discussão, você só perdeu, você não venceu nada, porque ela vai falar mal de você para meio mundo, né? Então é melhor acolher, né? Mesmo dizer, ai mãe, você tá certa, e depois a gente vai refazendo, vamos dizer, reconstruindo aquilo de novo, porque se a gente bate de frente, às vezes acaba não dando em nada, e é a instituição que perde, né? A gente que perde e se estressa muito com essas situações.